Não tenha medo de decepcionar as pessoas e aprenda a enfrentar os seus monstros. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo, eu sou estudante de psicologia e aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal, sobre filosofia de vida, sobre autoconhecimento. Se tu deseja conteúdos como esse é o ambiente certo. Eu vou colocar o microfone aqui só para a gente conversar melhor. E eu quero conversar contigo hoje sobre um dos pontos mais importantes que eu considero, um dos mais importantes que eu considero para nós vivermos mais conectados com a gente mesmo. E eu também, nesse vídeo, eu vou te passar um passo a passo, uma estrutura que eu utilizo para viver com mais sentido, para encontrar o meu sentido, para nortear as minhas ações. Então, o objetivo do vídeo é esse. Eu quero começar conversando contigo sobre uma tendência que nós temos, que é a de buscar agradar os outros. Nós buscamos agradar os outros, pois nós temos medo de decepcionar, de gerar alguma crítica, algum julgamento alheio em relação a gente. E essa é uma tendência que é compreensível, mas que ela precisa ser modificada. Nós somos seres sociáveis, nós somos pessoas sociáveis, nós somos programados para pertencer, então nós temos uma tendência a se relacionar com as pessoas, isso é um fato, isso não tem como negar. Mas o modo como nós nos relacionamos com as pessoas, ele pode ser um modo saudável ou um modo prejudicial para nós. E esse modo de se relacionar vai definir como que vai ser a tua vida também. Se tu se relaciona bem, se tu não tem nenhuma questão em si com alguém específico, tu vai viver tranquilamente. Agora, se essas relações servem para satisfazer algum desejo seu, se elas são utilizadas como um meio para ser feliz, aí a gente vai ter um problema. Pois a gente não pode colocar a nossa felicidade, depender de ser feliz, depender do outro para ser feliz. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos colocar no outro a responsabilidade da nossa felicidade. A gente não pode. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Nós somos responsáveis pelo caminho que nós estamos seguindo. E eu vejo também que, além disso tudo, além dessa tendência de colocar a nossa felicidade, a responsabilidade da nossa felicidade no outro, nós fazemos isso pois nós temos medo de olhar para nós mesmos. Nós temos medo de olhar para quem nós somos realmente. Então tu vê que o modo como nós nos relacionamos com o ambiente externo molda o modo como nós nos relacionamos com o nosso ambiente interno, com a gente mesmo. Eu digo para ti, eu começo o vídeo, claro, dizendo sobre essa parte de relacionamentos, porque é muito importante que a gente entenda como que são os nossos relacionamentos, pois a partir do modo como os nossos relacionamentos funcionam, nós conseguimos entender muitas coisas da nossa vida. Como que nós somos com o outro? Nós colocamos a nossa felicidade no outro? Nós buscamos agradar o outro? Nós buscamos o reconhecimento do outro incansavelmente? É preciso que a gente olhe para isso, pois isso vai mostrar como que é a nossa relação com a gente mesmo. Então é importante que a gente analise cada relação. E além disso, eu acrescento um ponto importante.
quando nós ficamos focados tanto na relação com o outro, quando nós nos percebemos focados no outro, nós não conseguimos estar focados na gente mesmo. E essa falta de foco em relação a nós pode ser um receio do que a gente vai encontrar internamente. Daqui a pouco a gente tem alguma questão interna que nós temos medo. Eu vou colocar que cada experiência negativa, cada acontecimento negativo na nossa vida, cada trauma na nossa vida seria um tipo de monstro. Vamos colocar aqui como monstro só para a gente pensar um pouco melhor, mas um pouco mais prático. Mas vamos pensar. Experiências traumáticas, desamparo aprendido, qualquer situação que seja negativa da nossa infância, da nossa vida, nós colocamos como monstros, só para a gente entender. Quando nós estamos focados tanto no outro, nós não estamos focados na gente, nós não olhamos para nós. E muitas vezes nós fazemos isso por medo desses monstros, por medo do que os monstros vão nos mostrar. Focar muito no outro é muitas vezes uma fuga de si mesmo. Muitas vezes focar no outro é um medo de se olhar e é um medo do que a gente vai encontrar em nós mesmos. Percebe? Percebe que a nossa vontade de agradar o outro, o medo de não decepcionar, o medo de decepcionar, o medo de fazer alguma coisa errada socialmente, vem muito por esse medo de olhar para os nossos monstros. Vem muito por esse medo de lidar com esses monstros, de buscar entender esses monstros, de buscar compreender o porquê da existência deles e, a partir disso, transformar esses monstros em criaturas mais fofas, vamos dizer assim. Então, a nossa tendência de não decepcionar, de buscar o reconhecimento, a nossa tendência de querer sempre agradar o outro, vem muito por esse medo de se olhar. E eu quero te passar aqui nesse vídeo agora, a partir disso, a partir de tudo que a gente falou, uma estrutura de como que tu pode se olhar. Se olhar é fundamental. Se olhar é fundamental. No passado, eu não tinha saúde mental, pois eu não olhava para mim. Sobre essas questões de buscar o reconhecimento, de agradar o outro, de não decepcionar, buscar ser aceito socialmente, é uma coisa que eu já tentei muitas vezes. Eu colocava no passado a minha felicidade nos outros, eu dependia de dar um sorriso do outro, eu dependia do outro para sorrir. E isso foi muito prejudicial para minha vida, isso foi muito ruim para mim, que me colocou em um estado emocional muito delicado, em que eu não conseguia me olhar. Então eu aprendi isso na prática, eu sofri isso na prática. E se tu está passando por isso, eu te entendo. E se tu, junto com tudo isso, está sentindo que não tem sentido de vida, se tu está desanimado, eu te entendo. Eu te entendo, eu já passei por isso, é difícil. É difícil, não é fácil passar por isso. E é muito difícil se olhar quando nós aprendemos que se olhar é errado. Nós ficamos piores ainda quando nós aprendemos que cuidar dos nossos monstros é errado. Então isso tem muita relação com o nosso bem-estar. Mas enfim, para não me alongar muito hoje, o objetivo é ser um vídeo mais
mais objetivo, mais prático também, eu vou te passar agora uma estrutura que eu utilizo, que eu utilizei no passado para encontrar o meu sentido de vida. É uma estrutura que eu utilizo para nortear as minhas ações diárias e para também alcançar os meus objetivos, para me organizar em um geral na vida. É uma estrutura que eu já passei aqui anteriormente, mas eu vou passar novamente, pois eu considero fundamental a gente repetir, pois talvez não tenha me acompanhado no passado. Então, eu quero que tu pegue o papel, pegue uma caneta. Eu vou pegar agora. Pegou um papel, pegou uma caneta? Então, vamos lá. Essa estrutura, ela funciona em 3 níveis. 3 níveis. Tu pode fazer um triângulo ou tu pode apenas fazer escrito. Eu vou fazer escrito, daí depois eu faço um triângulo, certo? Primeiro nível. O primeiro nível é o significado. Eu vou explicar detalhadamente cada nível depois. Segundo nível, metas. Terceiro nível, ações. Certo? Vamos de novo. Primeiro nível, significado. Segundo nível, metas. Terceiro nível, ações. O primeiro nível, significado. O que significa ele? O primeiro nível é o que sustenta a base. É o que sustenta a base e depois a gente vai lá para o topo, que são as nossas ações. Então, a sustentação da nossa vida é o nosso significado. Esse significado pode ser considerado um propósito de vida, uma missão de vida, como tu queira chamar. Significado é aquilo que vai te mover. Significado é aquele motivo que tu vai ter para agir. Seria a tua motivação, motivo para a ação. Então, qual que é o teu significado de vida? Vamos pensar em um exemplo genérico aqui. O meu significado de vida é ajudar as pessoas a terem uma liberdade financeira, pois com isso elas serão mais felizes. Esse é o meu significado de vida. Eu quero ajudar as pessoas a terem liberdade financeira, a ganharem mais dinheiro. Bom, esse é o meu significado, essa é a minha base. Acima desse significado, eu tenho o segundo nível, as metas. Por que é acima do significado? Pois as metas, os objetivos que nós temos, dependem do meu significado de vida. Dependem do meu significado de vida. Se eu estipulo uma meta, um objetivo para mim, sem estar alinhado com o meu significado de vida, eu não vou atingir essa meta. Eu não vou conseguir permanecer no longo prazo para alcançar essa meta. Pois uma meta que não está alinhada com o teu propósito não é sustentável. Não é sustentável no longo prazo. Então, assim, segundo nível, metas, objetivos. Metas a curto prazo, metas a longo prazo. Tu pode ramificar em 2 tipos de metas, em 2 tipos de objetivos, certo? Dando um exemplo, metas e objetivos. Pensando no meu significado que eu coloquei aqui. Meu significado de vida é ajudar, auxiliar as pessoas a terem liberdade financeira. Bom, qual que é a minha meta a longo prazo? Bom, minha meta a longo prazo
é criar uma comunidade em que tenham aulas semanais sobre como cuidar do dinheiro. Uma meta a longo prazo. Meta a curto prazo. A minha meta a curto prazo é pelo menos ajudar uma pessoa por semana a ter uma organização financeira. Eu sentar com a pessoa e ajudar ela a ter uma segurança financeira, uma liberdade financeira. Irei fazer isso por meio de... Daí a gente vai para as ações depois, tá? Eu já estava pulando algumas partes. Mas a meta, o objetivo é definir qual que é a tua meta. Bom, vou criar uma comunidade para pessoas terem conteúdo sobre liberdade financeira. Bom, essa é a tua meta, esse é teu objetivo. Bom, a partir disso, a partir dessas metas, desses objetivos, a gente vai ir para o outro nível, para o último nível, que são as nossas ações. As nossas ações, os nossos comportamentos. Pensando no exemplo que eu te dei. A minha meta, o meu objetivo. Criar uma comunidade de pessoas que queiram ter liberdade financeira, ações. O que eu faço para isso ser concretizado? Barulho do vizinho. O que eu faço para isso ser concretizado? Bom, vou produzir conteúdo diariamente, vou chamar uma pessoa por semana, vou gravar vídeos, vou estudar mais sobre finanças, vou fazer um curso de especialização, vou estudar todos os dias, vou dar uma dica sobre cuidado financeiro nas minhas redes sociais diariamente. Depende. Depende, as ações elas podem ser muitas, mas o importante é que tu sempre faça o movimento de olhar para o nível anterior. Bom, as minhas metas e os meus objetivos estão alinhados com o meu significado? Estão. Ótimo. Então, ações. As minhas ações estão alinhadas com o meu objetivo, com a minha meta? Formar uma comunidade? Sim. Então, maravilha. Agora, as minhas ações estão alinhadas com o meu significado de vida? Pensando aqui, bom, minhas ações diárias é estudar todos os dias e ajudar uma pessoa a se organizar melhor financeiramente. Essas são as minhas ações. Ajudar uma pessoa por dia, por semana, enfim. Bom, tá. Meu significado é qual? Bom, auxiliar as pessoas a ter mais liberdade financeira. Bom, ok? Minhas ações estão alinhadas com os meus objetivos, com as minhas metas e com o meu significado, com o meu propósito de vida. Perfeito? Então essa é a ação que tu deve fazer. Essa é a ação que tu deve seguir fazendo. Agora, se a ação não estiver alinhada com o teu significado de vida, tu não deve fazer. Tu não deve fazer. E a gente pode pensar também em outro aspecto. Um aspecto bem importante que também vai se relacionar com o significado e com as nossas ações. Mas assim, o significado seria basicamente como um pensamento. É um pensamento, é uma crença que eu tenho, é algo que eu quero fazer, é o que eu desejo fazer, é meu propósito de vida. É um pensamento. Esse pensamento vai nortear as minhas ações. E essas ações vão criar um estilo de vida. Um estilo de vida. E esse estilo de vida vai me auxiliar ou não
na realização dos meus desejos. Na realização dos meus desejos. Esse estilo de vida é formado pelas ações que nós temos diariamente. Um estilo de vida é formado pelos nossos comportamentos, pelos nossos hábitos. E esse estilo de vida, para vivermos com sentido, esse estilo de vida precisa estar alinhado com os nossos objetivos e com o nosso significado de vida. Eu encontrei essa estrutura a partir de uma falta de significado que eu tinha na minha vida e uma falta de entendimento do que eu deveria fazer diariamente. Eu honestamente não fazia ideia no passado do que eu deveria fazer. O que eu devo fazer? Eu não tinha a mínima ideia e eu estava muito indeciso, eu estava muito perdido. Até que a partir de algumas experiências pessoais, de algumas crises, eu realmente entendi. Entendi que eu não poderia ficar mais naquele lugar de sofrimento e que eu precisaria encontrar um local mais saudável, mais significativo para mim. E a partir disso, a partir de mudanças interiores, eu cheguei nessa estrutura de significado, metas, objetivos e ações. E hoje, a partir de tudo que eu vivenciei no passado, a partir desse encontro, hoje as minhas ações, elas são pautadas nessa estrutura. E eu posso te dizer, quando tu segue o teu significado, quando tu segue o teu objetivo, quando tu age a partir disso tudo, tu realmente vive com mais sentido, tu vive com mais seletividade, tu começa a realmente se priorizar. E quando tu começa a se priorizar, tu elimina aquela necessidade de agradar os outros. Tu não liga se vai decepcionar, se vai ter julgamentos ou críticas em relação aos outros. Isso não importa mais, pois tu está conectado consigo mesmo. Pois tu está bem consigo mesmo, e isso é o mais importante. E quando tu está bem consigo mesmo, tu consegue lidar com os teus monstros. Quando tu está bem consigo mesmo, tu consegue olhar para todo o teu passado e curar aquilo que te machucou anteriormente. Faz sentido para ti? É muito mais do que encontrar um sentido, muito mais do que encontrar uma organização. É encontrar uma vida mais saudável para ti. É encontrar uma vida mais saudável em que a necessidade de agradar os outros não é mais presente, em que o medo de se olhar ele é eliminado, em que há um cuidado maior consigo mesmo. Seguir uma vida pautada no teu significado e nas tuas metas é uma vida que vale a pena ser vivida. É uma vida que dá prazer em viver, dá prazer em, sabe, agir. Quando tu entender isso, a tua vida vai mudar. Por isso, eu te aconselho a fazer uma estrutura essa estrutura de 3 níveis que eu te passei. Faz uma estrutura assim e começa a questionar, pois a partir do teu significado, das tuas metas e das tuas ações, a vida vai ficar mais leve e tu vai ter maior capacidade de lidar com qualquer desafio que pode surgir no teu caminho. Irão surgir desafios, irão surgir situações desconfortáveis,
Sim, é a vida, isso não vai te brindar, mas vai te dar mais capacidade para lidar da melhor maneira possível com a situação que vier. Então, construa essa estrutura de 3 níveis e reflita. Reflita sobre a tua vida, sobre si. Faz isso. Eu fiz, me ajudou, me ajuda e é o que pauta a minha rotina, a minha organização. Faz isso porque eu tenho certeza que tu vai viver com mais qualidade de vida quando tu começar a viver e agir a partir do teu significado e das tuas metas. Espero que tenha feito sentido para ti esse vídeo. Se fez sentido para ti esse vídeo, vai no meu canal e se inscreve aqui, pois assim a gente consegue ter um diálogo mais próximo, uma conversa mais próxima entre eu e tu aqui. De segunda a sexta, às 18 horas, sempre tem um vídeo aqui nesse canal. O objetivo é te passar um conteúdo significativo, uma visão significativa da vida, te passar um passo a passo, uma estrutura, uma reflexão, é te passar o que pode ser mais interessante para tu construir uma vida significativa. E além de se inscrever no canal, fica muito à vontade de colocar aqui nos comentários alguma queixa tua, alguma dúvida, algum questionamento, enfim, o que tu estiver afim, coloca aqui, pois o objetivo é a gente conversar, é a gente dialogar. Se ficou alguma dúvida também nessa estrutura, só comentar aqui que eu te respondo. Fechou? Estamos juntos, a gente se vê na próxima e não se esquece de uma coisa muito importante. Mergulhe mais.